Temos o mapa de 30 de junho. Esse mapa foi escolhido porque ele representa um mapa bem específico que eu estou falando. E a função é exatamente oferecer para a pessoa uma compreensão, porque ela vai usar esse mapa numa determinada situação para poder lidar com um assunto na vida dela. Então ela pediu que eu gravasse isso. Então esse vai ser um daqueles mapas que está indo lá para o YouTube para fazer parte daquele contexto de análises gerais. É um Sol em Câncer. Sol Câncer, ele sugere que o indivíduo vai ficar bastante envolvido com assuntos de família. Considere que o Sol está na casa dele. Sol em Câncer, quarta casa. É a casa mesmo de Câncer. O ascendente em Áries sugere que a pessoa vai experimentar uma divisão dentro dela entre o que eu preciso de conteúdo emocional que me satisfaça e tomar atitudes para promover o que eu preciso promover, ok? Então, isso não está conectado no mapa, certo? Então, a pessoa tem essa necessidade, tem essa, mas não está conectado. O Sol também ele não está conversando com quase ninguém, o que sugere que essa pessoa ao longo da vida vai experimentar muito mais momentos de ficar dentro de casa sem se relacionar com ninguém do que na rua vivendo, ok? Ela vai optar sempre por uma questão mais família. E não, eu não estou dizendo que esta é a melhor solução para esse mapa, ok? Eu só estou dizendo que isso é uma tendência do indivíduo. Ele vai precisar entender que ele vai ter momentos em que ele sim vai ficar em casa, mas que ele tem momentos que ele tem que ir para a rua, né, fazer o que ele tem que fazer e se sentir bem também com isso, certo? A questão do afeto, de receber e dar afeto, tem muito a ver com cuidados familiares e relação com filhos. Então, possivelmente é uma criança que teve a oportunidade de ser cuidada. A questão de namoro, filhos e criatividade, essa pessoa vai optar, possivelmente, por se conectar a alguém que tenha mais idade ou mais experiência que ela. No quesito transformação, essa pessoa talvez tenha tido a experiência da perda de alguém na família, que era muito importante, e essa perda foi compensada, não sei se esse é o termo, mas foi compensada por longas histórias de elevação dessa pessoa que se foi, certo? É verdade que essas histórias contadas da pessoa que se foi não são reais na integralidade. Mas o quanto elas são reais vai servir para esse indivíduo ter um conceito de se manter mais ou menos próximo daquele exemplo. Mas a pessoa dentro dela sentiu uma perda muito grande. Então ela vai ter que considerar isso ao longo da vida. Ela vai possivelmente optar por aprofundar um pouco o entendimento sobre o que acontece com ela, com essa sensação que ela tem. Isso vai fazer com que ela se afaste um pouco do convívio de amizades, porque o convívio de amizades dela vai funcionar muito em função do período de infância. Os períodos que se seguem à infância e são períodos que a gente está socializando, no caso dela não vai aparecer muito. Vai ficar bastante forte, presente na vida dela, essas conexões da época de infância. É verdade que serão momentos bem agradáveis e criativos com essas pessoas do período de infância, mesmo já adulta. E é importante entender que tem algo na vida dessas outras pessoas, dessas amizades da época de infância, que passaram por algo semelhante ao que ela passou.
É importante também entender que muitas vezes a pessoa vai se sentir bastante motivada a fazer gastos financeiros, né? Fazer gasto, gastar dinheiro para adquirir alguma coisa que dê para ela uma sensação de se sentir melhor, mais segura. Por um lado, isso por algum tempo vai funcionar e ao longo da vida não vai funcionar tanto. E ela vai precisar então ir para novos conceitos do quanto ela se sente segura. Ela vai também tentar ao longo da vida buscar companhias que deem para ela algum tipo de troca, não necessariamente emocional ou afetiva, mas de companheirismo mesmo, de presença, né? Amizade. Mas amizade no sentido de algumas pessoas bem específicas, bem específicas. Também tem um fato importante que quando ela tiver que tomar as decisões de longo prazo, uma profissão, alguma coisa assim, ela sempre vai optar por ter uma profissão ou uma atividade profissional que ela possa fazer em casa, certo? Então, poderíamos enquadrar, já que a gente está em 2023, o home office, pode. Ou uma profissão que ela possa exercer em casa naturalmente, dela, ela mesma sendo a profissional única do trabalho dela. Então, assim, esse mapa ele é interessante porque ele te oferece a oportunidade de ter uma experiência bastante intensa no plano familiar e, ao mesmo tempo, sugere que as perdas ao longo da vida desta criança, agora adulta, mas em relação à família de origem, foram significativas, mas as pessoas substituíram ou tentaram substituir a perda daquela pessoa por histórias bem interessantes e positivas, digamos assim, daquela pessoa. Sucesso!